Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez com vocês aqui no canal que diz a Bíblia. Tudo bem? Quero sempre estar lembrando de agradecer a cada um dos queridos que são inscritos aqui no canal, você que tem dado seu like, a sua participação, compartilhado, comentado, e também a você que está chegando, talvez pela primeira vez, e está assistindo aí os nossos vídeos. Ao final, se você gostou, vou pedir a você, por gentileza, que se inscreva no canal, que acione o sininho aí, tá bem? Para que você possa receber as notificações de novos vídeos e também das lives. Nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. O que a Bíblia diz a respeito da ceia? Nós temos que participar? O que é a ceia? Qual é o comprometimento do cristão diante desta ordenança de Cristo, ou uma das ordenanças de Jesus para a sua igreja? O que diz a Bíblia a respeito da ceia do Senhor? Logo depois da nossa vinheta. Muito bem, nós estamos de volta. O que diz a Bíblia a respeito da ceia do Senhor? Na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo de número 16, a palavra de Deus nos diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, a ceia do Senhor é um momento de comunhão com Cristo e com os irmãos. É o momento da koinonia, que quer dizer comunhão, onde nós estamos ali em um memorial pela morte sacrificial de Cristo. Então a ceia, ela é uma das experiências mais importantes na nossa vida cristã, quando você está agora enfileirado à Igreja de Cristo. Em Lucas 22, 19, o Senhor Jesus ele vem dizendo: fazei isto em memória de mim. Ou seja, a ceia, ela é uma comemoração, ela é um memorial, e o próprio nome já diz, memorial, em memória daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Lucas, lá no seu capítulo de número 22, para que não fique somente em nossas palavras, no versículo de número 19, não é isso que nós falamos? Olha só, ele vem dizendo assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. No 20 ele diz: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Então, quando nós nos reunimos no dia que é determinado pela igreja a realização desta ceia, da ceia do Senhor ou Santa Ceia, como nós falamos, são palavras intercambiáveis que querem dizer a mesma coisa. Nós então estamos ali rememorando, né, a memória de Cristo pelo seu sacrifício na cruz. A ceia então ela é esse memorial e nós temos para nos lembrarmos que temos esse compromisso com ele de estarmos sempre sendo gratos. A pergunta também é: por que nós precisamos participar da ceia? Mateus, lá no seu capítulo de número 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, e no versículo também 26, diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos e disse, o mesmo que nós lemos ali também em Lucas, diz assim: tomai e comei isto é o meu corpo, e tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora sim, o motivo pelo qual nós participamos da ceia e devemos participar. O versículo 22 de Mateus 26 diz, o versículo 29 de Mateus 26 diz: e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui Jesus ele vem determinando isso, ele vem falando sobre a importância da ceia, e nós elencamos aqui algumas questões da importância do porquê participarmos. A primeira delas está relacionada à partilha.
No versículo 26, Jesus está partindo o pão. Então, há aqui a simbologia da partilha, da comunhão, de estarmos, né, nesse sentido. A renovação da aliança, o versículo 27, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Ele vem falando sobre esta renovação da aliança. A primeira aliança, como nós sabemos, é a aliança lá do Sinai, a aliança antiga, do Antigo Testamento. Jesus agora está realizando uma nova aliança, é o renovo. No versículo 28, fala da ação de graças, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, nós damos graças a Deus, nós agradecemos ao Senhor no momento da ceia, pelo sangue de Jesus derramado, pela morte vicária dele na cruz, ao qual foi antecedida por esse momento aqui da ceia. Anunciar a vinda de Jesus. Também, quando estamos participando da ceia, nós estamos anunciando a vinda, a volta, a promessa da volta do Mestre para estar vindo buscar a sua igreja. O versículo 29 diz, e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Ora, esta palavra de Cristo aqui é uma palavra que nos anima e mostra, então, a anunciação da vinda de Jesus, a volta de Jesus. E, por final, a preparação para sair e vencer o mundo, vencer o sistema, estamos fortalecidos. O versículo 30 diz, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, eles cantaram esse hino, se fortificaram, houve um enlevo espiritual e aí eles foram para o Monte das Oliveiras, onde depois tudo vai acontecendo. Então nós vemos que a ceia ela tem essa simbologia e ela é um comprometimento do cristão. O povo judeu, eles celebravam a Páscoa. Nós até falamos sobre esse assunto, temos um vídeo aqui no canal, você pode também estar acessando, sobre o diferencial da Páscoa e da ceia, se um cristão deve ou não participar de festividade de Páscoa, que é uma festa judaica. Mas os judeus eles participavam, então, da ceia do Senhor, o que foi mudado, participavam da Páscoa, melhor dizendo, o que foi mudado para a ceia através dessa nova aliança. Alguns critérios para se participar da ceia, obviamente. Quais são eles? O primeiro, ser discípulo de Jesus. Obviamente, quando a pessoa não é discípulo de Jesus, que não segue a Jesus, que não tem um compromisso com Jesus, um compromisso com Deus, ele não deve participar da ceia. A ceia não é um lanchinho que se toma ali na igreja, naquele momento do culto. Não, não é isso. Então, o primeiro deles, ser discípulo. Ali em Mateus 22, 14, deixa eu voltar aos versículos aqui. Mateus capítulo 22, no seu versículo 14, o texto diz assim, Mateus capítulo de número 22, melhor, é Lucas 22, 14, perdão. Lucas, capítulo de número 22, e o versículo é o 14. Agora sim, olha só. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Ou seja, ele chama os seus discípulos, os apóstolos, melhor dizendo aqui, para estarem participando dessa nova aliança, desse memorial. Então, o primeiro quesito aqui, ou requisito, é ser discípulo de Jesus. Um outro é ser batizado. Por quê? Como nós já explicamos, o batismo não salva, mas o batismo é um sinal público que você crê em Jesus e que você aderiu à fé. Se você ainda não é batizado, quer dizer que você não creu. Como eu também já falei e testemunhei aqui, eu conheci algumas pessoas já que falaram assim, não, eu creio em Jesus como meu Salvador, mas eu ainda não vou me batizar, eu não estou pronto. Ora, como que funciona isso? A pessoa crê, mas ela não vai para o batismo, sendo que o batismo é uma ordenança. Quando nós olhamos lá para Marcos, Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 16, e o versículo de número 16, está escrito assim, Jesus falando, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, na primeira fala do versículo diz, quem crer e for batizado. Então, o batismo, ele acompanha a fé. Já na sequência final do versículo diz, mas quem não crer será condenado. Não está falando mais do batismo, porque o batismo obviamente não salva,
mas ele é um sinal público que aderiu à fé. Então, obviamente, uma pessoa que não é batizada por um motivo, qual seja ele, que ela diz não estar preparada, que ela tem que esperar mais um pouco, então ela não é digna ainda de tomar a ceia, porque ela não crê em Jesus de forma definitiva, né? E não existe meio crente. Ah, não, eu estou meio crente. Ou ele está renovado, ele está regenerado, ou ainda não, e por esse motivo, então ele está fora desses parâmetros aí. Uma terceira condicional para que se participe da ceia é estar em comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, né? Comunhão com a igreja e consigo mesmo. Por isso que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 37 e 39, ele diz que amar a Deus, deve-se amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Então, amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, esta é a comunhão que faz parte daqueles que participam da ceia. E também, em quarto lugar, confessar os pecados. Por quê? O momento da ceia é um momento solene do culto, um dos cultos, ou o culto mais importante da vida cristã, e nós precisamos, então, ter o nosso coração aberto para estarmos confessando os pecados para Deus. Aqui na primeira carta de João, no seu capítulo de número, perdão, 1 João, no seu capítulo de número 1, deixa eu colocar aqui, capítulo 1, no seu versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Então, esse é o momento em que na ceia deve ser feito isso. Tanto é que lá na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o seu versículo de número 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. É isso que exatamente é lido normalmente nas igrejas ortodoxas, cristãs, bíblicas, até porque não existe igreja que não seja bíblica. Se ela não é bíblica, não é igreja, é qualquer outro grupamento religioso aí. Mas nas igrejas ortodoxas cristãs é lido esse texto, né, no dia da ceia, e já no seu final diz: examine-se, pois, o homem, no final do texto, né, que está sendo lido, para que ele se examine. É um momento em que você está ali confessando a Deus os seus pecados, para que possa, então, estar participando da mesa do Senhor. Uma observação importante é que a igreja local, ela não é a administradora da ceia, no sentido de ela ser dona da ceia, ou ela dizer quem pode e quem não pode. O que deve ser feito é uma instrução aos crentes. A ceia, ela é um momento direcionado aos crentes em Cristo. Então, se há alguém que está ali que não seja, ele deve ser instruído, sim, através da mensagem, da pregação do pastor naquele momento, aquele que irá ministrar a ceia, dizendo que esse momento é um momento para os crentes em Jesus. Não é? Aquele que não é um crente em Jesus, que talvez seja somente um visitante ali, ele não deve lançar mão do pão e nem do cálice, porque ele ainda não tem o entendimento e não entregou sua vida a Jesus ainda. E nós não podemos dizer que ele não é um eleito, mas existe esse processo, obviamente, aí. Tá bem? Quando nós devemos participar da ceia? Bem, o relato bíblico de Atos 2,42 vem dizendo que os discípulos eles ceiavam, né, sempre que eles se reuniam. E ali nos dá a entender que eles se reuniam e participavam, tinham o partir do pão, sempre no primeiro dia da semana. Era um momento, a ceia acontecia praticamente toda semana. Né? Dá a entender, o texto nos traz essa informação. A grande maioria das igrejas fazem isso uma vez por mês. Como a pessoa se prepara, então, para a ceia? Como nós lemos lá em 1 Coríntios 11, 28, o homem deve se examinar a si mesmo para que possa participar. Ter uma consciência, entendendo o que está acontecendo ali, o momento da ceia. No versículo 27 diz: aquele que comer indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. O versículo 28 fala sobre essa questão.
O versículo 29, olha aqui, olha, diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Tem que haver o temor, obviamente, porque o versículo de número 30 diz, também vem alertando, por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, e uma reflexão e disciplina. Os versículos 31 e 32 diz lá, também colocando aqui, olha, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, porque o mundo já está condenado e nós não seremos condenados com o mundo. Então, a ceia do Senhor, ela tem que ser dessa forma ministrada, e esse é o motivo da ceia. São as duas ordenanças que Jesus deixou. Tanto o batismo, como ele diz ali em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. E também é a ordenança que ele dá, dizendo para que todas as vezes que se reunir, partir o pão, tomar o elemento que é ali o cálice que representa o sangue de Jesus, porque é o momento do memorial onde nós refletimos, fazemos a reflexão, nos lembramos do sacrifício de Jesus e aguardamos a bendita esperança no nosso coração do retorno do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. É uma mensagem linda e é um momento especial na nossa vida quando participamos da ceia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração, que você possa estar e continuar firmado na fé em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, quero agradecer mais uma vez pela sua participação e se você gostou, deixa aí a sua inscrição e acione o sininho. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus.